Vamos lá. Bom dia, Ricardo Júnior. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Jonathan. Vou botar aqui. Bom dia, Nielson. Bom dia, Rádia. Bom dia a todo mundo aí, pessoal. Vamos aqui para a aula. Deixa só passar mais 4 minutinhos para ver quem é que vai chegar mais, né? E a gente dá sequência ao conteúdo de hoje, viu? O conteúdo de hoje, ele é muito usado no Enem, que é a intertextualidade, a paródia e a paráfrase. Aí a gente vai estudar sobre isso hoje. Se vocês já viram esse assunto, beleza. Se não, aí vocês vão aprender aqui comigo, tá certo? Deixa só passar mais aí um tempinho para a gente pegar e ver quem vai chegar mais, certo? Bom dia a todo mundo, segundo ano, turma boa, final de ano chegando, Enem chegando, viu? Lembrar que quando for fazer o Enem, tem que ir de máscara de proteção, tem que ir também manter lá as distâncias seguras que eles pedem, e eles estão pedindo também máscara de proteção, deixa eu ver o que mais é essa, é isso. Aí lembrar que se você não tiver de máscara de proteção lá no dia, você não entra no prédio, no local de prova, viu? Certo? Você não entra, aí tem que ter cuidado, viu? Tem que levar sua máscara, levar sua caneta, e vocês podem fazer a prova tranquilamente. Não esquece de levar o lanche e tudo mais, viu? Certo? Bom dia. Bom dia! Bom dia para todo mundo. Bom dia, Vitor Emanuel. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui. Mariana, então, Karen. Bom dia, Karen, Juliana. Deixa eu ver, Juliana. Bom dia para vocês, viu? Aí, pronto, só falta um minutinho para a gente começar o conteúdo. E o conteúdo é um assunto, como eu já disse aqui anteriormente, é um assunto muito importante. Eu até na aula passada, eu falei para vocês, olha, isso aqui quando eu falei sobre o formato da prova do Enem, né, naquela questão do formato. Aí eu disse para vocês, olha, a prova do Enem aqui é intertextualidade, ele pega um fragmento de um texto e coloca outro fragmento de um texto e faz a relação dos textos porque tem o mesmo assunto. Então, essa questão de interpretação, a gente vai tocar nesse assunto já, viu? Então, é isso. Vamos começar agora. Aí, a aula vai ser dividida em 2 partes. Essa é a primeira parte. Quando for na semana que vem, nós vamos para a segunda parte, viu? Certo? Então, começando. Olhem, alunos do segundo ano. Na língua portuguesa, certo? Em linguagens, códigos e suas tecnologias, na língua portuguesa, nós temos um conteúdo chamado intertextualidade, paródia e paráfrase. Esse assunto ele é muito visto nas provas do Enem desde que ele começou, certo? Todo ano cai a relação dos textos entre si,
e ele bota lá paródia e tal. E aí eu vou explicar ao longo dos slides aqui como é que se processa esse assunto. Se você já viu esse conteúdo, beleza, é bom que você está revisando. Se você não viu, aí preste atenção que eu vou tentar passar o que eu sei sobre esse assunto para vocês aprenderem, porque já que alguns aqui vão fazer a prova do Enem, né, como experiência, porque no ano que vem, que já está valendo a Vera mesmo, né, vocês têm que ter esse conhecimento e isso é importante para nós, certo? Então, vamos lá. Aliás, deixa eu ver. Por exemplo, quando Mariana ela chega na sala de aula, ela pergunta quem é tua amiga na sala, ô Mariana? Tem um Karen e Juliana. Pronto, então Karen e Juliana, aí você pega, não faltou, você não viu a novela de ontem, certo? Aí, eita, perdi a novela, eu dormi demais, passei da hora da novela, esqueci de ver a novela. Meu Deus, com quem eu vou saber o que é que aconteceu na novela ontem? Aí você perguntou a Karen ou a Juliana sobre o que é que passou na novela. Aí, Karen ou Juliana vai dizer, né? Aconteceu isso, 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 isso. Ela está recontando com as palavras dela o que é que aconteceu. Isso é chamado de paráfrase. É você dizer com suas palavras o que aconteceu, ou o que você leu, ou o que está acontecendo e tudo mais. Então, é chamado de paráfrase. Então, nós vamos agora ver aqui, ó, paráfrase e intertextualidade. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Renato Russo, ele era o vocalista do Legião Urbana, uma banda de 1985 que durou acho que uns 10 anos, depois ele faleceu. E ele fez muitas músicas, todo mundo, seus pais, acho que avós também gostavam das músicas de Renato Russo, certo? Todo mundo passa na televisão, de vez em quando, uma homenagem a ele e da banda de Legião Urbana, certo? Então, ele falando sobre essa questão das palavras repetidas, mas não palavras que são, assim, totalmente repetidas, mas a ideia em si é que é repetida. Aí, olha, quando a gente lê algum trecho de música, um poema, e tenta explicar algo, expressar os sentimentos, a gente está usando a intertextualidade. A gente lê um texto, ouve um texto, aí a gente gostou daquele texto. Então, ele ficou no nosso pensamento, né? Ele representou alguma coisa para a gente. Esse texto, né? Ele vai, assim, traduzir as nossas ideias e intenções naquele momento. E o que é que acontece? Acontece que quando eu cito aquele texto para expressar o que eu estou pensando, aquilo que alguém já falou e que ficou no meu pensamento, eu estou usando a intertextualidade, certo? Aí, olha, essa apropriação desse texto, que já é existente, a gente só faz reproduzir ele. Tem muita gente que gosta de falar um ditado, água mole, imperadura, tanto bate até que fura. Então, tem gente que cita uma frasezinha, nem só de pão vive o homem. Então, esse texto ele já existe. E aí, quando a gente reproduz essa mensagem, porque ele faz com que a gente relembre essa mensagem original e liga o que a gente quer com esse texto, isso é chamado de intertextualidade. A intertextualidade ela tem diferentes funções, ela tem diferentes tipos também. Existe a intertextualidade de uma forma geral, existe a paródia, quando bagunça o texto, e existe a paráfrase, quando eu conto o texto com as minhas palavras, certo? Nós já tivemos contato com a paródia, né? Seja pela televisão, é mais pela televisão, aliás. Vocês devem ter visto Zorra Total, ou A Praça é Nossa,
ou algum outro programa humorístico, né, que vai fazer uma intertextualidade. A Porta dos Fundos, sei lá, esses programas aí que essa Porta dos Fundos eu nunca assisti, não. Só assisti a Praça é Nossa e Zorra Total, Zorra, sei lá, que agora é Zorra, né? Então, aí tem essa questão de intertextualidade. Ele sempre pega uma personagem, né? A Tom Cavalcante também, ele faz muito isso, né? Ele faz muita paródia de Bolsonaro e de Trump, certo? E de Dória, que é o governador de São Paulo. Aí tem essa questão da paródia, que é bagunçar com o texto, bagunça com aquela pessoa, aquela personalidade, aquela personagem, ela vai bagunçar com o original. E nós temos, então, a paródia, a paráfrase e a intertextualidade. Aí vamos analisar aqui uma questão de intertextualidade, tá certo? Vocês já devem, eu acho que já escutaram ou não, a música Monte Castelo de Renato Russo. Diz assim, né, que está escrito aí, depois a gente vai fazer as análises bem direitinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor que conhece o que é verdade. Então, aqui nesse texto, nós temos duas partes dele, certo? Que nas aulas que ele vai lembrar tanto a questão da religião, né, da igreja, como também das aulas de literatura. O primeiro trecho, esse trecho em vermelho, em destaque aí, ele é de 1 Coríntios 13, que fala sobre a definição do amor verdadeiro. Né? Todo mundo aqui, ou quando vai para um casamento, ou vai para um culto, ou vai para uma missa, certo? O padre lá, ele fala sobre o amor verdadeiro, ele cita também isso, os evangélicos citam mais, né? Essa questão aí da 1 Coríntios 13, e esse 1 Coríntios 13 fala sobre a definição do amor verdadeiro. Nas aulas de literatura, nós também temos o Camões, o Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, ele foi um escritor português, ele estava nas grandes navegações, aquelas navegações que foram para diversos países, né? Invadiram diversos países também, na época em que o mar era o desconhecido do homem. Então, ele, como escritor, fez essa questão, ele fez poema, e a gente vai analisar ela daqui a pouco. Ele fez esse soneto e vocês já devem ter estudado isso lá no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui nós temos, e vão revisar no terceiro ano do ensino médio para o Enem no ano que vem, se Deus quiser. Aí nós temos duas partes, uma vermelha e uma azul. Então, a vermelha destacada aí é a parte da Bíblia, né, de 1 Coríntios 13, e a segunda parte é justamente do poema de Camões. Aí a gente vai para a análise agora dessas duas. O primeiro texto em intertextualidade é o do 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque agora vemos por espelho, e então veremos face a face,
agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Certo? Então, aqui esse trecho em vermelho aí é o que está lá no texto. Ou seja, o Renato Russo ele fez a junção desses dois textos de uma forma surpreendente, não mudou muita coisa, certo? E ele fez essa relação de intertextualidade. Aí nós observamos aqui no poema de Luiz Vaz de Camões, eu estou em aula, posso atender não. Aí observe nesse poema de Luiz Vaz de Camões, ele foi escrito no século XVI, certo? E ele legal. Não, Mariana, mas eu vou escutar, viu? Eu vou voltar aqui para eu ver. Escutou? Fé, amor e esperança. Aí eu vou escutar, porque seria, então, outro caso de intertextualidade, né? Esse aqui é o mais conhecido, mas aí eu vou escutar esse aí também, porque fica aí a dica para eu usar também nas próximas aulas como entendimento. Aí, olha, o poema de Luiz Vaz de Camões, ele era um escritor do século XVI, e ele era português, ele estava lá na esquadra de Vasco da Gama, quando saiu de Portugal para aí chegar até as Índias, beirando ali a África, certo? E lembrar que ele é um dos que promoveram a língua portuguesa, ele é um dos que, ele é o mais importante, aliás, que promoveu a língua portuguesa nesses países, certo? Ele pegou, escreveu muito sobre a história de Portugal, tudo em poesia, viu? Que é a mais difícil, a parte mais difícil que tem é escrever em poesia. Aí ele falou sobre as aventuras do mar, as tormentas, os monstros marinhos, né, que tinham aquelas lendas, né, de monstro marinho, de sereia e tal, que comiam os marinheiros e tal, matavam afogado, além de Poseidon. Então, ele escreveu muito sobre isso, certo? Escreveu muito sobre isso. E daí, ele escreveu também soneto. Aí a gente vai analisar aqui o soneto, certo? Que a gente vai aprofundar esse assunto mais à frente. O soneto, aí eu vou ter que escrever aqui, vocês já devem ter estudado soneto. Soneto, ele é um poema, deixa eu botar aqui, é ruim de escrever aqui porque eu não tenho coordenação motora. Soneto, certo? Ele é um poema que tem 2 quartetos, aqui ó, tem 4 versos, chamado de quarteto. Esse aqui é o primeiro, o segundo está embaixo. 2 quartetos, ó, tem 4 versos, e 2 tercetos, certo? Tercetos é a estrofe com 3 versos, certo? Aqui, 3 versos. Aqui é chamado de quarteto, né? 4 versos. Gente, desculpa aí a letra, mas é porque eu não tenho coordenação motora escrevendo com rei. Essa coordenação motora, errei de novo. Com o mouse não, viu? Quartetos. Aí deixa eu colocar aqui, para eu fazer aqui as observações que eu quero. Então, quartetos e aqui tercetos, ó. 3 versos é tercetos. Esse assunto é chamado de metrificação, que a gente vai estudar depois. Tercetos. Certo? Então, o soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui, quartetos é uma estrofe de 4 versos, certo? Então, tem 2 quartetos e 2 tercetos. Ok? Então, deixa eu ver o que tem mais para a gente ver aqui. Lembrar que, como é poesia, para eu saber a diferença de uma estrofe para outra estrofe,
eu tenho que deixar uma linha em branco. Na redação, não pode, na redação dissertativa argumentativa, não posso deixar em branco, é só na poesia, porque eu tenho que usar todas as linhas lá no texto dissertativo argumentativo. Então, terminou um parágrafo embaixo, só faço a margem do parágrafo e já escrevo. Então, logo abaixo, eu não posso pular a linha, certo? Já no soneto, já na poesia, eu tenho que pular a linha. Aí, então, ó, a poesia de Camões, que ela define o amor, é essa aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha sem perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, o Renato Russo juntou a parte de 1 Coríntios com essa parte e deu o texto que ele queria. Ele fez poucas alterações. Ainda estudando sobre poesia, eu vou falar sobre a rima, certo? A rima, pessoal, do segundo ano, os alunos do segundo ano, ela pode ser dentro do verso, que é chamada rima interna, ou ela pode ser no final do verso, que é chamada rima externa. Por exemplo, ver vai rimar com doer, certo? Sente vai rimar com descontente. Aí aqui, ver, que rima com doer, é a rima A, e sente com descontente a rima B, ok? Já em querer aqui, querer, ele vai rimar com perder, que ele vai rimar com doer e ver. Então, aqui é a rima A. Ela está sendo repetida. Gente vai rimar com contente, certo? Que vai rimar com sente e descontente. Então, aqui é a rima B, porque elas são iguais. Eu só fiz repetir aqui porque a terminação dela, da rima, é igual. Agora, vontade, ele não parece com nenhuma dessas duas rimas que tem aqui em cima. Então, aqui vai ser rima C. Vencedor, ele não tem nenhuma rima parecida e nem essa rima C. Então, ela é a rima D. Lealdade, ele parece com vontade, rima com vontade. Então, é rima C. E favor, ele vai rimar com vencedor, que é a rima D, e também com amor, que é a rima D. E amizade vai rimar com lealdade e vontade, que é a rima C. Então, as rimas desse poema, ela vai ficar assim, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Então, essas são as rimas externas. Ah, professor, tem uma tal de contagem silábica na poesia. A divisão das sílabas na poesia. Aí eu vou responder, claro que sim. É chamada de metrificação, ou metrificação ou escansão. Aí, como é que eu divido a sílaba na poesia, professor? É como se fosse a divisão normal das palavras, como a gente faz. Amor é fogo que ar. Só aqui ó, tem uma diferença. Quando termina com vogal e a outra é vogal, começa com vogal, ela se torna uma só sílaba. Então, que ar. Aí aqui é uma só sílaba. De, sem, se, vê. Certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas, viu? Isso aí a gente vai estudar mais à frente, eu vou reforçar mais à frente. Esse assunto, ele é assunto do primeiro ano,
sobre metrificação. Então, voltando ao nosso caso de intertextualidade, nós temos aqui o poema de Luiz Vaz de Camões, certo? Quando vocês saem do Valentina, que pega o ônibus, que ele entra em Mangabeira, sobe a ladeira, né? Desce a ladeira, sobe a ladeira, aí quando chega lá na frente tem umas curvas, tem um sinal, tem uma curva, e lá na frente, naquela rua bem grande, ela tem, para chegar na Josefa Taveira, tem uma escola chamada Luiz Vaz de Camões. Aquela escola é em homenagem ao poeta português Luiz Vaz de Camões, que estava na esquadra de Vasco da Gama, tá certo? Aí nós temos aqui outras análises. Por exemplo, paráfrase, ele é uma repetição, né? É você recontar com suas palavras, e vem do grego paráfrases, certo? Você vai recriar seu texto com suas palavras, do seu jeito, certo? Sem alterar a ideia. Aqui no texto, nós vamos perceber a intertextualidade, a relação dos textos, da música, do texto bíblico e do poema de Camões, que justamente fala sobre o amor, a definição do amor, certo? Lembrar que a música foi escrita na junção do texto bíblico e no poema de Camões. Aí Renato Russo, falando um pouquinho dele, né, que é uma banda muito boa, ele lançou a música Monte Castelo, lá em 1985, e é claro que outros textos já existiam sobre a definição do amor, mas ele preferiu pegar esses dois textos e construir um segundo, um outro texto, né, um terceiro texto, com esses dois textos que a gente já viu. Só que ele faz uma citação, ele pega e repete na íntegra tanto o poema da Bíblia, o texto da Bíblia, quanto o poema lá de Camões, que não deixa de ser um poema também lá na Bíblia, né? Que é bem interessante lá. Aí, olha, então ele fez uma citação. Se ele tivesse feito uma paráfrase, ele tinha recriado o texto com as suas palavras, mas ele só fez alguns ajustezinhos lá no texto. É um caso de intertextualidade por citação, certo? Uma citação, mas em si é uma intertextualidade. A paráfrase não, é você contar com suas palavras o que é que você entendeu sobre aquilo, o que você falou. Por exemplo, se eu fosse perguntar a Vitor Emanuel. Vitor Emanuel, me fala aí sobre a Chapeuzinho Vermelho, qual é a história de Chapeuzinho Vermelho? Aí Vitor Emanuel me falaria o que ele aprendeu desde pequenininho sobre Chapeuzinho Vermelho. O que ele falou, o que ele falaria é justamente uma paráfrase, certo? Outro exemplo aqui de intertextualidade é o caso da Canção do Exílio. Vocês estudaram aqui no segundo ano do ensino médio sobre o romantismo poesia, e que no romantismo poesia existia 3 categorias de poesia: a nacionalista, a condoreira e a mal do século. Aí, a Canção do Exílio, ela está classificada do romantismo poesia nacionalista, certo? Ou indianista. E a Canção do Exílio, ela traz uma beleza muito boa do Brasil, maravilhosa, uma coisa utópica, certo? Essa questão da utopia, né? Que é uma coisa totalmente mágica, que não tem problema. Por quê? Porque o ideal dos românticos era, aliás, o objetivo dos românticos era a idealização, tanto do amor, da mulher e das coisas, né? Então, eles idealizam demais o Brasil, diz que o Brasil é o melhor lugar do mundo, e Gonçalves Dias, ele trouxe essa questão aí, esse tema dentro da Canção do Exílio. E ele traz na Canção do Exílio, aí, sim, professor, porque a gente está estudando intertextualidade. A intertextualidade ela é importante
Por quê? Porque ela faz você entender o texto, certo? Na interpretação do texto. E eu mostrei aqui na aula passada que os casos de intertextualidade, quando eu falei sobre o formato da prova do Enem, né? A gente ter o entendimento do formato da prova do Enem. Aí geralmente, ele faz uma relação de um texto, de um fragmento de texto com um fragmento de outro texto, falando do mesmo assunto, para você ler, interpretar e fazer a sua resposta, né? De dar a resposta que você leu e interpretou. E também nós temos essa questão da redação escrita. Na redação escrita, quando você faz dá um exemplo de um fato histórico, você está fazendo a intertextualidade. Quando você está citando um autor, você está fazendo a intertextualidade. Quando você dá também um dado estatístico, você está fazendo a intertextualidade, tá certo? Então, esse é o objetivo de estudar esse conteúdo, porque vocês vão interpretar os textos e também vão colocar na redação escrita a questão das áreas de conhecimento nessa relação de intertextualidade. Um fato histórico, uma citação, um dado estatístico, certo? Então, olha, a Canção do Exílio. A Canção do Exílio, ela começa com um epígrafe de Goethe, que é um escritor alemão, certo? E muito estudado na Europa. Eu esqueci de dizer também, né? Vamos aqui para algumas críticas, né? Porque não poderia deixar de ter crítica também, né? A gente tem que analisar com um senso crítico. Olha, é bom entender que a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, ele estava lá na Europa, certo? Em Portugal, estudando. Por quê? Porque aqui no Brasil não tinha muita escola. As escolas que tinham aqui, as escolas que tinham aqui eram poucas e precárias. Aí, o que é que os ricos faziam? Eles mandavam os filhos estudar na Europa, certo? Foi que depois de não sei quantos anos, 1800, não sei quanto, foi criada a primeira universidade, ou foi em 1950, não lembro. Aí foi que começou a universalização do ensino. Então, os barões de café, a oligarquia, a burguesia mandava os filhos tudo para fora para estudar, viu? Então, Gonçalves Dias, ele foi estudar direito lá em Portugal e lá ele estava com saudade do Brasil. E aí ele fez essa poesia, né? A Canção do Exílio. O termo exílio quer dizer você está afastado da sua pátria, seja por motivo político, religioso ou outro qualquer, né? Então você foi afastado e depois você pode até pedir, se for em caso de político, a pessoa pode ser anistiada, pode ser também perdoada e ela volta do exílio, certo? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, e mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais eu não encontro, não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, e mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canto o sabiá. Então, ele com muita saudade, ele fez essa poesia, e aí foi aclamado, né, valorizado demais, porque valorizava a natureza, mas ele esqueceu, mas ele como romântico, ele estava idealizando tudo, mas ele não colocou também que o Brasil tinha pobreza, tinha escravidão, tinha oligarquia, tinha essa questão da falta de educação, né? A não universalização da educação e tudo mais. Aí ele fez essa poesia e esse trechozinho aqui, né? Que eu vou grifar,
esse trechozinho aqui, essa poesia foi tão importante, que o trechozinho que eu estou falando para vocês aí, eu grifei, ele está no hino nacional, certo? Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagens têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, por mostrar essa coisa idealizada, essa coisa maravilhosa, o Brasil não tem problema, está tudo muito bonito, tem muita várzea, tem muita flor, tem muito bosque, tem muito amor, não sei o quê, papapá. Aí acharam por bem botar no hino nacional, certo? Que eu vou passar aqui agora para mostrar para vocês. Aí no hino nacional, nós temos aqui, né, algumas considerações antes, que esse poema foi escrito em 1843, Gonçalves Dias estava lá em Portugal, cursando Direito. A gente vai observar a exaltação dos valores nacionais, da natureza, mas só que Osório Duque Estrada, ele citou esse poema, né, em 1922, citou o poema quando foi oficializado o hino nacional em 1922, no próprio hino nacional, né? Então, o hino nacional traz aqui, ó, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, nesse trechozinho aí, nós temos uma intertextualidade, certo? Nós temos uma intertextualidade com a canção do exílio. Então, o hino nacional, ele vai citar uma parte da canção do exílio. E isso é justamente o carro do lixo aqui fazendo barulho. Meu Deus do céu, hoje tá que tá. Aí, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais no teu seio mais amor. Dizer, o hino nacional, ele vai procurar na canção do exílio um trecho, pega esse trecho e coloca no hino. Então, quando a gente vê assim o hino nacional, a gente vai perceber que ele vai estar citando um trecho da canção do exílio. Aí Gonçalves Dias, ele representou na poesia esse sentimento nacionalista, certo? Ele valorizou a natureza. Aí tem a epígrafe de Goethe, né, que esse escritor muito renomado da Alemanha, certo? E a epígrafe é uma frase, um título curto, que vem no início de uma obra, certo? Que resume, que é o mesmo tema, né? Ele tem o mesmo tema como um resumo daquele tema que vai se falar, certo? Então, tem uma intertextualidade, certo? Nesse poema de Gonçalves Dias, e lembrar que esse poema, Canção do Exílio, ele é o mais parodiado de todos os textos da língua portuguesa, viu? Esse texto aqui, que está aí na tela, ele é o mais parodiado de todos os textos da língua portuguesa. E ele vai ser um dos mais parodiados na Semana de Arte Moderna com os modernistas. Quando vocês estudarem sobre o modernismo, vocês vão ver Mário de Andrade, Oswald de Andrade parodiando esse texto. O que é parodiar? Parodiar é bagunçar com o texto. A gente vai ver também nas aulas seguintes, né? Aí parodiar, é bagunçar com o texto. Você tá ali, a pessoa vai pegar e bagunça o texto todinho, tira totalmente daquele texto original e dá um outro sentido para o texto. Então, isso é chamado de paródia, certo? Então, Gonçalves Dias, aí Cassimiro de Abreu, ele vai escrever um texto baseado nesse texto e que a gente vai ver na próxima aula, porque estamos já encerrando, certo? Agradeço a presença de todos vocês, bom fim de semana, a gente se vê na semana que vem, dando continuidade a essa aula, certo? E se tiver dúvida, chama no privado, bota lá no grupo do WhatsApp. Agradeço a presença de todos vocês, turma maravilhosa. E, se Deus quiser, semana que vem estamos aqui juntos, tá certo? Estaremos aqui. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, bom dia a todo mundo do segundo ano. Tchau.